Você já se perguntou por que ele continua voltando nos seus pensamentos, mesmo quando você tenta esquecê-lo? Ou por que certas mulheres simplesmente aparecem nos sonhos de um homem, noite após noite, como se estivessem gravadas na alma dele? Carl Jung acreditava que nada acontece por acaso na mente, e muito menos nos sonhos. Quando um homem sonha repetidamente com uma mulher, não é apenas o desejo falando. É o inconsciente dele respondendo a um chamado silencioso, emitido por algo que ele não entende, mas sente. Nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras, existe uma energia entre você e ele, que pode ser ativada sem que você diga uma única palavra. É como se o seu silêncio falasse diretamente com a alma dele. Um silêncio carregado de presença, intenção e mistério. E é sobre isso que vamos falar aqui. Este não é um vídeo sobre como fazer ele mandar mensagem. É sobre como se tornar inesquecível no único lugar onde ele não pode mentir para si mesmo, o mundo dos sonhos. Não importa se vocês estão distantes, se ele está com outra, ou se as palavras já não fluem como antes. Porque quando uma mulher aprende a falar com o inconsciente de um homem, ela deixa de precisar da atenção dele no mundo físico. Ela se torna presença constante no universo interior dele. E a partir do momento em que ele começa a sonhar com você, é só uma questão de tempo até ele voltar para descobrir o porquê. O sonho é o espelho da alma. E o que Jung nos ensinou é que tudo aquilo que não se resolve na consciência se manifesta nos sonhos como símbolo, desejo ou saudade. Mas o mais poderoso disso tudo é que você pode se tornar esse símbolo. Você pode, em silêncio, se transformar na imagem que invade os pensamentos dele quando o mundo cala. E para isso, você não precisa correr atrás, não precisa se expor, não precisa implorar por atenção. Basta aprender a usar a ferramenta mais subestimada do feminino, o silêncio consciente. Há um poder secreto em não dizer nada, em apenas sentir, em apenas visualizar, em apenas existir dentro da sua melhor versão, aquela que ele conheceu, desejou, ou talvez nem entendeu direito, mas que ficou. A mulher que deixa marcas nos sonhos não é a que grita por amor, é a que cala com presença, a que silencia com propósito, a que escolhe a noite como palco da sua conexão. Neste vídeo, você vai aprender como usar essa força invisível, baseada em ensinamentos profundos de Carl Jung, para fazer com que ele pense em você, sinta você e sonhe com você todas as noites. Prepare-se para um mergulho simbólico, um ritual sem velas, sem amarrações, mas que vai mexer com tudo que existe entre o seu desejo e a alma dele. Porque às vezes tudo o que um homem precisa para se reconectar com você é ouvir, no silêncio dos seus sonhos, aquilo que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Você já teve a sensação de que alguém pensou em você no exato momento em que você pensava nele? Como se existisse uma ponte invisível entre vocês dois, onde as palavras não são necessárias, apenas a presença energética. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, quando dois eventos aparentemente desconectados revelam um sentido oculto. E é exatamente assim que o inconsciente de um homem responde a uma mulher que aprende a usar o silêncio como forma de comunicação. O silêncio feminino, quando intencional, não é ausência. É presença ampliada, é vibração que penetra no campo energético dele sem ruído, sem cobrança, sem expectativa. E o mais impressionante, ele sente. Mesmo sem saber de onde vem, mesmo sem entender por que está pensando tanto em você ou por que sonhou contigo naquela noite específica, ele apenas sente e começa a buscar razões, mesmo que nenhuma delas faça sentido lógico. Porque veja, o inconsciente masculino é um radar que capta tudo aquilo que o racional não consegue explicar. Quando você silencia, mas pensa com intensidade, sente com verdade e se conecta com o seu próprio valor, algo muda na frequência que você emite.
Você deixa de ser apenas uma lembrança e se torna uma impressão, algo que não se apaga com o tempo nem com a distância, algo que permanece como um perfume no travesseiro, como um eco no corredor da mente dele. E é aí que os sonhos começam. Porque o sonho é o único lugar onde ele não tem controle, onde as máscaras caem, onde a verdade aparece, ainda que em forma de símbolo. Jung nos ensina que os sonhos são a linguagem mais pura do inconsciente, e neles o homem revela aquilo que ele não tem coragem de confessar, nem a si mesmo. Agora imagine, enquanto ele dorme, o corpo descansa, mas a alma vagueia. E nessa vaga inconsciência, você aparece, não como uma simples figura do passado, mas como algo que pulsa, que brilha, que chama, porque você aprendeu a se conectar com ele através da linguagem que mais toca um homem, aquela que não precisa de som, apenas de energia. Você não precisa falar. Você só precisa sentir, visualizar, imaginar o toque, a troca, o olhar, a saudade. Quando feito com pureza, isso atravessa o tempo, o espaço e entra nos sonhos dele como se fosse uma visita que deixa rastros. E o mais surpreendente é que ele acorda diferente, inquieto, mexido, sem entender por quê. E a resposta está no silêncio que você fez enquanto ele dormia. No sentimento que você gerou sem dizer nada, no portal que você abriu sem sequer tocar. Essa é a linguagem invisível do inconsciente. É nela que mora o poder feminino mais esquecido, o de ser sentida mesmo quando ausente, o de ser lembrada mesmo sem ter sido mencionada. E tudo começa quando você entende que não é sobre forçar uma presença, mas sobre ocupar um espaço dentro dele que nenhuma outra pode acessar. O espaço da alma, aquele lugar que reconhece a sua energia como familiar, íntima, necessária. Quando você acessa esse lugar, ele sonha. E quando ele sonha, ele começa a lembrar. E quando ele lembra, ele começa a desejar. Sem que você diga uma única palavra. Algumas mulheres passam, outras permanecem. E há aquelas que, mesmo depois de irem embora, continuam morando em silêncios, em cheiros, em músicas, em sonhos. Carl Jung chamava isso de arquétipo, imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo. E dentro do homem existe um arquétipo muito especial, o da ânima, que representa sua ligação com o feminino interior. Quando uma mulher acessa esse lugar, ela deixa de ser lembrança e se torna símbolo. Ela deixa de ser história e passa a ser estrutura. Ele pode tentar esquecê-la, mas tudo que ele toca parece remeter a ela, porque ela não ficou apenas na memória, ficou na alma. A mulher inesquecível não é necessariamente a mais bonita, a mais falante, a que mais fez. É a que tocou algo que ele mesmo não sabia que existia dentro dele. É a que revelou um reflexo oculto, uma parte adormecida, um desejo não nomeado. Ela chegou de mansinho, talvez com um olhar, talvez com um silêncio, e foi ficando. Não porque pediu, mas porque deixou algo que ele não sabe explicar. Jung dizia que os arquétipos nos movem sem que percebamos. E quando a imagem de uma mulher se fixa nesse espaço sagrado do inconsciente, ela passa a fazer parte da forma como ele enxerga o mundo. Ela se torna o referencial de desejo, de conexão, de saudade. E a cada nova mulher que ele encontra, é ela quem ele procura, mesmo sem saber. Esse arquétipo pode ser ativado em silêncio, quando você se torna símbolo em vez de presença física. Quando você entende que não precisa competir, provar ou implorar. Basta ser. Ser com verdade, ser com energia, ser com intenção. E principalmente ser com ausência, porque a mulher inesquecível sabe o valor do mistério. Ela não se entrega toda, ela não se explica, ela deixa espaço. E é nesse espaço que o homem projeta, e é na projeção que ela se fixa. Nos sonhos, essa mulher aparece com rostos diferentes, mas com a mesma sensação. A sensação de que algo foi perdido, mas ainda pulsa. A sensação de que existe um fio invisível ligando ele a algo que ele não resolveu. E esse algo é você.
Se você conseguir se ver como esse símbolo, se cultivar dentro de si mesma a imagem da mulher que deixa marcas, que toca fundo, que sabe parar na hora certa, você vai acessar o inconsciente dele com mais força do que qualquer palavra. Você vai se tornar aquela mulher que ele compara, mesmo sem querer, que ele procura mesmo sem entender, que ele sente mesmo depois de anos. E quando isso acontece, ele sonha, porque o sonho é o palco onde os arquétipos dançam, onde o homem encara o que não disse, o que não viveu, o que deixou passar. E aí, no meio da noite, sem aviso, sem motivo, ele sonha com você e acorda com um vazio com o seu nome. Essa é a mulher inesquecível, não a que exige ser lembrada, mas a que sabe ser sentida, mesmo no silêncio, mesmo na ausência, mesmo na alma. Enquanto o mundo adormece, outra realidade desperta. O corpo repousa, mas a alma viaja. Jung dizia que o sonho é o portal onde a mente consciente se cala e o inconsciente se revela. E é nesse exato momento, entre o sono profundo e os primeiros lampejos do mundo onírico, que você pode entrar. Sim, entrar. Não como uma intrusa, mas como uma presença que ele mesmo convida, sem saber. Uma presença silenciosa que toca o coração dele em um lugar que nenhuma outra mulher acessa. Esse é o segredo do contato psíquico noturno. E ele começa dentro de você. Quando você se deita à noite, o que você carrega na mente? Angústia, saudade, desejo, ciúme? Tudo isso tem uma frequência. E essa frequência, mesmo que invisível, viaja. O pensamento é energia. E quando o pensamento é carregado de sentimento verdadeiro, ele se transforma em pulso magnético, em sinal que atravessa distâncias. Por isso, antes de dormir, você pode escolher entre alimentar a ausência ou despertar a conexão. E a conexão não acontece com palavras, mas com intenção. Existe uma técnica simples, poderosa, silenciosa, que pode abrir esse canal psíquico entre você e ele. Você fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes e visualiza a imagem dele. Não a imagem do que ele foi, mas do que ele representa, do que ele te desperta, do símbolo que ele carrega para você. Então, com os olhos do coração, você envia a ele uma imagem. Pode ser um abraço, um toque, um encontro, uma palavra, mas tudo em silêncio, sem falar, sem forçar, sem manipular, apenas entrega. Essa imagem, quando enviada com verdade, não se perde. Ela encontra caminho, ela entra nos sonhos dele como uma lembrança que ele não sabia ter vivido, como um desejo que ele ainda não nomeou, como um calor no peito no meio da madrugada. E o mais bonito disso é que ele não entende, ele apenas sente. E começa a procurar respostas no dia seguinte, em fotos antigas, em músicas, em conversas. Mas a origem está ali, no seu gesto invisível, no seu toque psíquico, na sua visita silenciosa ao mundo dele. Esse tipo de contato não depende de crença, depende de presença, de foco, de emocionalidade e, acima de tudo, de respeito, porque não se trata de dominar o outro, mas de tocar onde as palavras não alcançam. Você não precisa que ele esteja acordado para sentir você. Você precisa estar inteira, presente, conectada com a mulher que deseja ser sentida. Essa é a diferença. A maioria tenta gritar sua dor, mas a mulher que entende o poder da noite sussurra sua essência, e o sussurro chega. Jung nos lembra que os sonhos não mentem, e que aquilo que aparece neles é reflexo do que vive na sombra, ou do que foi ativado no invisível. Quando ele sonha com você, algo dentro dele foi tocado, algo que a lógica não explica, algo que ele tenta racionalizar, mas não consegue. E é nesse ponto que o desejo nasce, porque tudo que não se entende fascina, tudo que vem do mistério atrai, e tudo que é sentido na alma fica. Toda mulher carrega dentro de si uma imagem,
Uma imagem que, na maioria das vezes, é invisível para o mundo, mas completamente nítida para o inconsciente. É com essa imagem que ela se veste antes de sair. É com essa imagem que ela se deita antes de dormir. É com essa imagem que ela se comunica, mesmo em silêncio, com o universo e com os homens que cruzam seu destino. Carl Jung dizia que aquilo que você pensa sobre si mesma molda a realidade ao seu redor. Então pare e se pergunte agora, como você se vê quando fecha os olhos? Porque essa visão é exatamente o que ele sente, mesmo sem te ver. Quando você deseja que um homem pense em você, que ele sinta sua falta, que ele sonhe contigo, é fundamental compreender o que você está projetando no plano invisível. Você está se vendo como a mulher rejeitada? Como a que foi deixada? Como a que implora por amor? Ou como a mulher que é única, digna, inesquecível? A forma como você se enxerga cria uma vibração, e essa vibração é sentida. Mesmo que ele nunca diga, mesmo que ele nunca perceba conscientemente, o corpo dele sente, o coração dele sente, e os sonhos dele revelam. Uma mulher que deseja ser presença nos sonhos de um homem precisa primeiro se tornar uma presença firme dentro de si mesma. Porque o homem se conecta não com a aparência, mas com a energia, com a segurança silenciosa que ela transmite, com o valor que ela carrega sem precisar mostrar, com o brilho que vem de dentro e não do espelho. Essa mulher não se apresenta como vítima da ausência. Ela se reconhece como fonte de presença, de beleza, de profundidade. Ela não precisa que ele a escolha para ser completa, mas justamente por isso, ele sente que falta algo sempre que ela se afasta. E é por isso que à noite, quando ele deita a cabeça no travesseiro e se vê longe de tudo, é ela que aparece. A imagem dela surge não porque ela insiste, mas porque ela se sustenta, porque ela sabe quem é, porque ela não se desfez diante do silêncio dele. Ela se tornou mais forte, mais inteira, mais simbólica. E é essa imagem refinada, segura, amorosa, que entra nos sonhos dele, como um lembrete do que é raro, como uma ausência que pesa, como um chamado que o mundo acordado não permite escutar. Então, antes de buscar técnicas, frases, rituais, olhe para dentro e refaça sua imagem. Apague a figura da mulher que ele deixou e crie a imagem da mulher que ele perdeu. Apague o rosto da insegurança e vista o rosto da sabedoria. Apague o medo e deixe a fé entrar. Porque quando você se vê como mulher sagrada, ele começa a sentir que se afastou de algo precioso, e esse sentimento é o que planta o seu nome nos sonhos dele. Autoimagem não é vaidade, é a fundação energética daquilo que você atrai, e nenhuma mulher é lembrada com intensidade se ela mesma já se esqueceu de quem é. Mas aquela que resgata a sua força em silêncio, que reconstrói sua essência na ausência e que dorme vestida de si mesma, ela se torna visita constante nos sonhos de um homem, não porque forçou, mas porque ela mesma se tornou inesquecível. Todas as noites, antes de dormir, você tem uma escolha. Pode se deitar com a carência ou com o poder. Pode fechar os olhos para o vazio ou para um portal. Jung dizia que a mente inconsciente é moldável, como argila viva, e o que você pensa nos últimos minutos antes de adormecer é como uma semente lançada no terreno fértil da sua alma. É nesse instante, quando o corpo se rende e a consciência começa a flutuar, que a conexão acontece. E se você souber o que fazer com esse momento, poderá visitar os sonhos dele com a leveza de uma brisa e a força de uma presença que não se explica. Esse é o rito, o ritual silencioso, a prática psíquica que conecta o seu sentir ao mundo invisível dele. E tudo começa com a sua intenção. Desligue as luzes, esvazie a mente, sente-se na cama, com a coluna ereta, como uma rainha preparando-se para atravessar dimensões. Respire profundamente, 3 vezes, lenta, suavemente. Ao expirar, solte toda a tensão.
Ao inspirar, acolha a imagem dele, mas não como um homem real. Veja-o como símbolo, o símbolo de tudo que você deseja despertar. O amor, o toque, o desejo, o reencontro. Agora, visualize ele dormindo. Imagine o corpo dele em repouso, a mente aberta, o coração exposto. E então, com os olhos fechados, aproxime-se dele com a sua presença interior. Não com palavras, não com perguntas, apenas com energia. Quando sentir que está perto, leve com você uma imagem. Pode ser um momento vivido, um olhar intenso, um beijo que ficou na memória. Ou pode ser algo que nunca aconteceu, mas que o seu coração deseja. Um encontro à beira-mar, uma dança silenciosa, um abraço no meio do nada. Torne essa imagem tão real quanto possível. Sinta o toque, escute a respiração, veja os olhos dele e entregue essa cena a ele como um presente psíquico, um símbolo, um convite, um sussurro que entra no inconsciente dele enquanto ele sonha. E depois agradeça, não por ele, mas por você, pela sua coragem de amar em silêncio, pela sua sabedoria de tocar sem invadir, pela sua força de ser sentida sem precisar estar. Esse ritual deve ser feito com leveza, sem cobrança, sem ansiedade, porque o que é real não precisa ser forçado, e o que é seu reconhece sua frequência. Quando você envia esse sinal, você não está apenas acessando o inconsciente dele, está ensinando o seu próprio corpo a vibrar com aquilo que deseja, está moldando sua energia, está dizendo ao universo, é isso que eu mereço, e o universo responde. Nos dias seguintes, observe os sinais, uma mensagem inesperada, um sonho compartilhado, uma sensação de saudade vinda do nada. São evidências sutis de que o fio foi tocado, de que o elo foi estabelecido, de que ele sentiu você, mesmo sem te ver. Porque o amor que respeita o invisível cria raízes onde os olhos não alcançam. E é nesse solo simbólico que o desejo floresce. Pratique este rito antes de dormir, por 7 noites, e veja o que acontece. Não espere provas, apenas observe, porque o invisível sempre se manifesta quando você aprende a confiar no silêncio. Existe um fenômeno psicológico tão poderoso quanto o invisível, a projeção. Carl Jung nos alertava. Aquilo que o homem não reconhece em si mesmo, ele projeta nos outros. E é exatamente isso que acontece quando você planta a sua imagem no inconsciente dele. Ele não entende, mas começa a procurar, não por você diretamente, mas pelo reflexo que você deixou, em gestos de outras mulheres, em frases soltas, em cheiros, em músicas. Ele começa a buscar, sem saber, a mulher que tocou algo dentro dele que ele não nomeou, mas que ficou. A projeção é silenciosa, mas dominadora. Ela invade os sonhos, depois os pensamentos, depois o cotidiano. E quando menos espera, ele já está vendo você, em todo lugar. Esse processo começa no mundo invisível, na energia que você emite, na cena que você mentaliza antes de dormir, na emoção que você sustenta enquanto pensa nele com firmeza e leveza. Quando uma mulher faz isso com verdade, ela planta uma imagem viva no inconsciente masculino. E o inconsciente, que não conhece a lógica, começa a reagir. Ele começa a enviar impulsos, sensações, inquietações. O homem não sabe porque sentiu vontade de ver aquela série que vocês viram juntos. Não entende porque quis ouvir aquela música, porque sentiu saudade de algo que não viveu por completo. Mas tudo está ligado à projeção. Você agora vive dentro de uma parte dele. Uma parte que só se ativa quando o mundo dorme. E o mais surpreendente é que ele começa a sentir que está perdendo algo, mesmo que não saiba o quê. É como se uma sombra doce o seguisse, como se uma presença o tocasse nas entrelinhas do cotidiano. E cada tentativa de ignorar só faz aumentar a sensação, porque a alma não esquece o que foi simbolicamente marcado. E a imagem que você plantou já começou a dar frutos.
Essa projeção se fortalece à medida que você silencia. Porque quando você corre atrás, quando se explica, quando se diminui, você vira presença comum. Mas quando você some com dignidade, quando você vibra com firmeza, quando você age como quem sabe o próprio valor, você se torna símbolo. E símbolos não se apagam. Eles vivem, crescem e começam a projetar-se sobre tudo que ele toca. E é por isso que ele sonha com você. Porque não é só sobre saudade. É sobre ativação, é sobre a lembrança do que foi e do que poderia ter sido. É sobre uma imagem que o persegue, até que ele resolva encarar. A lei da projeção é um espelho, e tudo que ele vê nos outros é um reflexo do que você deixou. Ele pode até negar, pode até tentar ignorar, mas à noite, quando o corpo dorme, o espelho se forma, e nele ele vê você. Talvez com um rosto diferente, talvez em um lugar simbólico, mas a emoção é a mesma, a falta é a mesma. O toque imaginado é o seu, porque o inconsciente não se prende à aparência, ele se prende à energia, à intensidade, à verdade do sentir. E quando uma mulher consegue entrar por esse caminho, não há distância que a apague. Os homens se apaixonam por gestos, mas eles se perdem no mistério. Jung nos mostrou que o que permanece na sombra atrai com mais força do que o que se expõe demais. É por isso que muitas vezes um olhar silencioso tem mais impacto do que 1000 declarações. O silêncio feminino, quando carregado de intenção e autoconsciência, não é ausência, é campo magnético. É um convite à imaginação masculina, é a lacuna que ele precisa preencher com a própria mente. E é justamente por isso que você entra nos sonhos dele, porque deixou espaço, porque não entregou tudo, porque desapareceu na hora certa. Existe um poder oculto em não responder de imediato, em não se justificar, em não se explicar. Esse poder está no fato de que o silêncio obriga o outro a mergulhar, a buscar sentido, a criar cenários, a reviver momentos. O silêncio, quando bem usado, cria um eco. E esse eco é preenchido pelo desejo, pela dúvida, pela saudade, pelo arrependimento. Quando você se cala, mas continua presente em sentimento, não se ausentando de si, mas se recolhendo com elegância, você planta a sua imagem no lugar mais fértil da mente masculina, a curiosidade. Homens são treinados a buscar, a conquistar, a entender. Quando algo foge da lógica, o inconsciente dele entra em alerta. E aí, mesmo sem perceber, ele começa a te procurar em todos os lugares. E à noite, ele sonha. Sonha com você, com a ausência, com o toque que não aconteceu, com a palavra que você não disse. Porque o silêncio não é o fim, é o espaço onde o desejo cresce. É a página em branco onde ele projeta todos os "e se". É o ponto de interrogação que faz o coração disparar e a mente vagar até encontrar você. A mulher que entende o poder do mistério não usa o silêncio para punir, ela usa para criar. Ela sabe que tudo o que é revelado demais perde força, mas tudo o que é sutil permanece. Por isso, quando você escolhe se calar, não o faz por fraqueza, mas por sabedoria. Porque entende que na arte da atração psíquica, a ausência bem posicionada tem mais impacto do que a presença mal entregue. E é esse silêncio que se transforma em símbolo. É essa ausência que se torna presença nos sonhos. Ele pode até estar cercado de outras, pode até fingir indiferença, mas à noite, quando o mundo cala, é o seu silêncio que grita na mente dele. É a sua falta que pulsa. É o mistério que você deixou que o faz sonhar com você. E o mais forte disso tudo, ele não sabe por quê, ele apenas sente. E quando o sentir é maior que o entender, o homem se rende. Você pode não ouvir o nome dele ser mencionado, pode não receber uma mensagem, uma ligação, um gesto explícito, mas algo começa a acontecer. Sinais discretos, quase imperceptíveis, começam a se manifestar ao seu redor e dentro dele.
Carl Jung dizia que, uma vez estabelecida a ligação simbólica entre duas almas, o inconsciente começa a emitir sinais, buscar respostas, tentar compreender aquilo que a mente consciente ainda resiste em aceitar. E é aí que você começa a perceber: ele está conectado. E essa conexão é psíquica, é invisível, mas absolutamente real. Um dos primeiros sinais é a sincronicidade. De repente, você sente ele pensar em você, e minutos depois, ele aparece online, ou alguém menciona o nome dele, ou surge uma lembrança. É como se o universo conspirasse para dizer: ele sentiu você, ele te acessou, mesmo sem saber. Isso acontece porque a conexão psíquica não depende da vontade racional. Ela acontece no campo simbólico, energético, onde tudo o que é sentido com intensidade encontra resposta. Você também pode notar mudanças sutis na energia dele. Ele aparece nos seus sonhos. Você acorda com a sensação de que estiveram juntos, mesmo sem terem trocado uma palavra. Ou ele começa a aparecer mais no seu campo visual, em redes sociais, em coincidências, em frases. Mas há sinais que vêm diretamente dele. Ele pode enviar uma mensagem do nada, pode perguntar como você está, pode compartilhar um sonho, mesmo sem mencionar você. Porque, no fundo, ele não entende o que está acontecendo, mas sente, e sente com força, como se estivesse sendo puxado para algo que deixou inacabado, algo que ainda pulsa dentro dele. Outro sinal poderoso é o desconforto. Sim, desconforto. Quando a conexão é profunda, ela provoca inquietação. Ele pode tentar ignorar, pode até ficar irritado, porque a presença simbólica de uma mulher no inconsciente de um homem é como uma chama silenciosa que ele não consegue apagar. Ela arde no fundo da alma, e tudo que ele vê começa a lembrar você. Não porque você está ali fisicamente, mas porque sua energia foi marcada. Sua imagem está viva dentro dele. E o sonho é o palco onde isso tudo se revela. Quando ele começa a sonhar com você, mesmo sem intenção, é o sinal mais claro de que a conexão foi feita. E não é qualquer sonho. São sonhos com toque, com presença, com fala, com emoção. Sonhos que o deixam acordado e pensativo, que o fazem olhar para o nada e lembrar de tudo, que o colocam frente a frente com algo que ele tentou evitar, mas que agora já mora dentro dele. Essa é a prova. Não a prova que os olhos veem, mas a que o coração sente. Quando a mulher ativa essa conexão em silêncio, o homem sente, e a realidade começa a se dobrar em direção a ela, porque o invisível, quando é verdadeiro, se manifesta sempre. Chegamos ao ponto final da jornada, mas aqui o fim não é ausência, é presença silenciosa que permanece mesmo quando a fala termina, porque tudo o que você fez até aqui não foi apenas sobre ele, foi sobre você, sobre reconquistar seu lugar interno, sobre ativar uma versão sua que não pede para ser lembrada. Ela se faz inesquecível. Jung nos dizia que o inconsciente é um espelho, e tudo o que você coloca diante dele retorna. Por isso, o último passo dessa conexão é um ritual simples, noturno, íntimo, não para prendê-lo, mas para libertar você de qualquer insegurança e fixar no plano invisível a imagem da mulher que merece ser sonhada. Prepare-se para dormir, apague as luzes, sente-se na cama com a coluna ereta, respire, feche os olhos e leve sua atenção para o centro do peito. Coloque ali, simbolicamente, uma luz, a luz da sua essência, a mulher que ama, mas não implora, que sente, mas não se afoga, que deseja, mas não se perde. Visualize essa luz crescendo, preenchendo todo o seu corpo. Agora, com essa luz acesa, visualize ele, dormindo, entregue, receptivo, mas, desta vez, veja-o não como alguém distante, mas como um espelho, um reflexo do que você emana. E então, olhe para ele com compaixão e apenas pense: você me sente, porque eu existo em verdade. Depois disso, invoque um símbolo.
Pode ser uma flor, uma cor, um objeto, uma paisagem, algo que represente o amor silencioso, a presença marcante, o feminino inesquecível. Entregue esse símbolo a ele, como se estivesse oferecendo algo do mais íntimo do seu ser, sem palavras, apenas intenção. Sinta-se entregue àquilo que é invisível, mas não irreal. E então, repita mentalmente: eu libero, eu confio, eu brilho, e deite-se, sem esperar retorno imediato, sem ansiedade. Porque quando você planta com consciência, o tempo se encarrega de colher e o invisível se encarrega de conduzir. Você não é mais a mulher que espera ser lembrada. Você agora é a mulher que aprendeu a ser símbolo, que compreendeu o poder da ausência bem usada, que tocou a alma dele sem precisar gritar, que entrou nos sonhos dele porque entrou primeiro nos seus próprios. E isso ninguém pode tirar. Porque tudo aquilo que é vivido no mundo arquetípico não se desfaz com o tempo. Ele permanece em você e, principalmente, permanece nele. Então, se em alguma madrugada ele te procurar, se disser que sonhou com você, que sentiu sua falta, que lembrou de algo que nem sabia que ainda existia, não se espante. Você já sabia, porque você construiu isso, em silêncio, em luz, em verdade. E agora, entregue, confie. O invisível está vivo e a sua imagem já vive dentro dele.